Fala galera, ligada aqui no Saque Aberto, tudo certo? Bora falar de tênis? E hoje sobre o número 1 do mundo, Novak Djokovic, um dos maiores tenistas da história, mas que vive um ano complicado, não vem conseguindo bons resultados nesse início de temporada. Vamos falar muito sobre esse momento que vive o Sérvio, mas antes eu te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like no vídeo, que vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais e mais fãs de tênis. E claro, deixe aí nos comentários o que você está achando do nível de jogo do Djokovic, se você ainda espera um bom restante de temporada para ele. Vamos falar muito do Sérvio, então sem mais delongas, bora lá! Bora falar de Djokovic, né, que disputou apenas 3 torneios nesse início de ano. Chegou até a semifinal do Australian Open, chegou até a terceira rodada de Indian Wells e até a semifinal de Monte Carlo. Daí você vai me falar, mas Vinícius, semifinais são bons resultados, né? É claro que são, mas com o Djokovic, a gente espera a excelência. A regra do Djokovic está lá em cima, então, porque ele mesmo se colocou nesse panteão. Ele é um dos melhores tenistas da história, talvez o melhor. Então, dele a gente espera títulos, a gente espera muita grandeza. Então, é claro que do Djokovic, apesar de semifinais serem bons resultados, a gente espera sempre um pouco a mais. E o Djokovic não vem jogando o seu melhor tênis nesse início de temporada. Se a gente pegar o final do ano passado, em que ele ganhou a ATP Finals, ganhando no caminho de Sinner, ganhando de Alcaraz, jogando muito tênis, em nível de performance mesmo, esse início de temporada tá deixando a desejar. O Djokovic não tá sentindo a bola como ele geralmente sente na raquete, ele tá um pouquinho errático, cometendo muitos erros não forçados, irritado até com o seu nível de jogo. Então, não é o nível que a gente está acostumado a ver o Djokovic. Isso, é claro, impacta muito nos resultados, porque tem gente jogando muito tênis. O próprio Sinner, que ganhou dele no Australian Open, tá jogando um nível de jogo absurdo na temporada, perdeu apenas 2 jogos no ano. Então, para acompanhar certos jogadores é complicado se você não está no seu melhor tênis. E o Djokovic, é claro, não está no início da sua carreira. Aí é algo que a gente também tem que falar, né? Ao natural, o Djokovic já tem 36 anos, vai completar 37 em maio. Então é normal ter uma queda física em questão de realmente explosão, velocidade. Isso é claro um fator a se levar em conta. É claro que o Djokovic se cuida muito. Quando a gente fala de Djokovic, a gente fala de um jogador que tem excelência na maneira com que ele conduz a sua carreira de atleta, na maneira como ele se cuida no dia a dia. É um exemplo para todos. Isso faz com que fisicamente ele evite muitas lesões. A gente vê o Djokovic, diferente do Nadal, não ter problemas físicos ali crônicos, não ter problemas físicos que realmente atrapalhem ele em vários momentos. Ele é um jogador que dificilmente tem essas lesões e consegue conduzir muito bem a sua carreira, ter uma longevidade muito grande. Mas é claro que em relação à idade, acompanhar jogadores do nível do Alcaraz, que tem 20 anos, Sinner 21, 22 anos, é complicado. Então é natural que também tenha essa queda em relação à idade, ainda que o Djokovic não deixa a desejar fisicamente, atleticamente, para grande parte do circuito, mas também é algo a se levar em conta. E é claro também, temos que falar do extra-quadra. O Djokovic, nesse início de ano, decidiu pelo fim da parceria com seu técnico Goran Ivanisevic, um croata que trouxe muito para o jogo do Djokovic. Ivanisevic foi campeão de Wimbledon, um dos maiores sacadores da história, e tornou o jogo do Djokovic ainda mais completo. O Djokovic passou a sacar ainda mais, melhorou muito seu saque, passou a chegar muito melhor na rede também. Então ele, que já era um jogador extremamente completo, se tornou ainda mais difícil de se enfrentar, um jogador com ainda menos buracos, porque ele passou a fazer coisas que ele já fazia bem ainda melhor, e muito isso se passou pelo Goran Ivanisevic. Porém, já era uma relação desgastada, especialmente dentro da quadra. Durante os jogos a gente viu os dois discutindo, alternando, conflitando ideias ali, o Ivanisevic não gostando de algumas atitudes do Djokovic e vice-versa, e acabou que gerou um desgaste que levou pelo fim dessa parceria, que foi muito frutífera, trouxe vários títulos, como eu falei, agregou muito para o jogo do Djokovic, mas chegou ao final e com certeza isso também respinga dentro da quadra. O Djokovic tem essa distração a mais, ainda não anunciou nenhum novo técnico, tá ali com uma equipe diferente, né, no box, então é algo que também impacta no nível de jogo dele, é uma distração que dentro da quadra também o Djokovic leva, sem sombra de dúvidas. Mas é algo que o Djokovic vai ter que aprender a lidar, tanto com o fator, né, na idade, a gente sabe que é um jogador que a gente sempre espera umas coisas fenomenais, resultados fantásticos, então ele tem tudo para lidar muito bem ainda durante a sua carreira. Ainda acho que o Djokovic vai jogar 3, 2, 4 anos de alto nível, mas fato é que esse início de ano dele não vem sendo fácil por esses fatores também. E o Djokovic, vale lembrar, tá com o número 1 do mundo ameaçado. O Sinner tá ali batendo na porta, são 1.300 pontos que separam os dois
no topo do ranking. O Djokovic, nesse momento, estaria fora do ATP Finals, que esse ano vai acontecer na Arábia Saudita, e é o torneio que reúne os 8 melhores tenistas da temporada em termos de resultado, em termos de pontos conquistados. O Djokovic está na 9ª colocação, e ele geralmente consegue essa classificação para o ATP Finals muito rápido, porque ele sempre está lá no topo. Então esse ano ele não tá, nesse momento ele não estaria classificado. Isso, claro, diz respeito também aos torneios que ele está tendo que desistir. O Djokovic acabou de desistir do Masters 1000 de Madrid, que é o segundo Masters 1000 no Saibro. Já havia desistido do Masters 1000 de Miami, na gira dos Estados Unidos. Então ele está cada vez mais criterioso em relação aos torneios que ele vai jogar. Isso diz muito claro também sobre essa questão da idade. Ele está tendo que ser muito mais seletivo, porque ele não consegue disputar uma grande quantidade de torneios. Então ele escolhe aqueles torneios que ele pode conquistar mais pontos, que ele pode aumentar ainda mais o seu legado, aumentar ainda mais seus recordes, que são os Grand Slams. Ele já é o maior campeão de Grand Slams, mas claro que na cabeça dele, num tenista como ele, está pensando apenas em aumentar e, claro, expandir esse seu legado, expandir esse seu título de talvez o maior tenista de todos os tempos. Ele já tem um recorde de títulos de Grand Slams, já tem um recorde de títulos de Masters 1000, já tem um recorde de semana de número 1, então com certeza ele prioriza, ele está cada vez mais seletivo para chegar nesses torneios maiores e conseguir disputar os títulos. E é claro, vale lembrar que esse ano é ano olímpico, e o Djokovic já deixou claro em muitas ocasiões que ele tem o foco agora na carreira dele de conquistar o ouro olímpico, que é o título grande que está faltando na carreira dele, que está faltando na sala de troféus dele ali, que deve ser um pouco grande, né? Então, com certeza, um tenista que já ganhou de tudo, mas é algo que incomoda o Djokovic, não ter ganhado ainda o ouro olímpico. Então ele vai colocar todas as fichas dele também para conseguir esse resultado, para conseguir esse título que falta na prateleira dele. E vai ser numa época muito corrida do ano, porque vem entre junho e agosto, temos Roland Garros, temos Wimbledon e temos os Jogos Olímpicos de Paris. Então são três torneios gigantes que com certeza o Djokovic vai querer disputar, vai querer estar bem nesses torneios em sequência. Então com certeza essas escolhas do Djokovic também tem como base olhar para essa época do calendário, onde virá essa sequência muito importante para ele, que culmina também na disputa dos Jogos Olímpicos. Então, com certeza, o Djokovic está olhando para isso está fazendo com que ele seja mais criterioso nas escolhas dos torneios e acabe desistindo de alguns torneios importantes, como é o caso do torneio de Madrid, que ele desistiu e que acontece nesta semana. Então, é algo para a gente analisar todos esses pontos. O Djokovic é um jogador que está acostumado a começar o ano muito bem. Ele mesmo falou em entrevista coletiva que ele está acostumado a começar o ano com o título do Australian Open, que dá muita confiança para ele para o restante do calendário. E ele já ganhou 10 vezes o Australian Open, é o maior campeão da história do torneio. Então, para ele, geralmente ele começa o ano já muito forte, e isso dá mais tranquilidade, dá mais confiança para o andamento da temporada. E esse ano não foi o caso. Ele perdeu na semifinal da Austrália, sendo dominado pelo Sinner, inclusive. Então já é um ano que começa atípico para ele, e ele está tendo que se adaptar em vários aspectos, como eu falei, troca de treinador, o nível de jogo abaixo, e ele não está conseguindo uma sequência de torneios, uma sequência de vitórias para conseguir ir ajustando esse nível de jogo dele, porque a gente sabe que um jogador no calibre do Djokovic, ao longo dos torneios, ele vai subindo de nível e vai alcançando o seu melhor tênis à medida que vai jogando. Então, o Djokovic não está conseguindo essa sequência, não está conseguindo disputar 2 torneios em sequência. Depois da Austrália, ele não conseguiu disputar os próximos torneios, depois em Indian Wells não conseguiu disputar Miami, e agora, depois de Monte Carlo, não conseguiu disputar Madrid. Então, ele está tendo esse ano picotado, e isso também, com certeza, influencia no ritmo de jogo dele. Mas, como eu falei, o foco do Djokovic é chegar entre junho e agosto muito bem, para tentar competir bem em Roland Garros, que ele foi campeão no ano passado, defende título, defende final de Wimbledon, também tenta chegar bem, e é claro, para tentar ganhar esse ouro olímpico que falta para ele no legado dele. Olho nessa disputa pelo número 1 do mundo, porque o Djokovic pode perder esse posto em breve, já que ele tem apenas 1.300 pontos na frente em relação ao Sinner, e o Djokovic ainda defende 2.100 pontos aproximadamente no Saibro, enquanto o Sinner defende apenas 220 pontos. Então é uma diferença brutal, o Sinner realmente pode terminar essa temporada de Saibro já como número 1 do mundo. Inclusive eu fiz aqui no canal um vídeo falando sobre essa possibilidade do Sinner ser o número 1 ao final da temporada. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui na descrição o link para você acompanhar. Mas fato é que do Djokovic a gente sempre espera algo muito grande. Um nível de jogo muito grande, um nível de competitividade muito grande. Isso vem deixando a desejar por vários aspectos que eu listei. Mas enfim, ainda acho que o Djokovic vai chegar forte em Roland Garros. Eu acho que ele vai disputar o torneio de Roma, então ele vai entrar já com certo ritmo para o Grand Slam. Depois chega em Wimbledon também forte. E daí tenta, claro, esse título do ouro olímpico, que eu acho que ele também vai ser um dos principais concorrentes. A gente vai lembrar que o Djokovic, muitas vezes ele chega ali antes de Roland Garros sem disputar muitos torneios. E em Roland Garros ele vai crescendo, vai aumentando o seu nível, vai chegar nas rodadas finais.
e é muito difícil de ser batido. Foi o que aconteceu no ano passado. Nos demais Grand Slams é a mesma coisa. Então com o Djokovic a gente sempre tem que ter aquela paciência a mais, porque é um daqueles jogadores diferenciados, são daqueles ETs do nosso esporte, então com eles a gente não pode duvidar de nada, mas é um início de ano que realmente é complicado e é atípico quando a gente fala de Novak Djokovic. E aí, concorda, discorda com esses comentários? Coloque aí, o que você ainda espera do Djokovic no ano? Você acha que já está para o final de carreira? Você acha que esse momento dele indica que ele já está na fase ali de realmente pendurar a raquete? Ou você acha que ele ainda vai conquistar muitos e muitos títulos, aumentar ainda mais o seu legado, que já é gigante? Então, mais uma vez, te convido a se inscrever no canal, deixe seu like no vídeo e logo mais a gente volta com mais conteúdo aqui no Saque Aberto. Valeu!